Já estamos de volta com o seu estilo de vida, nós estamos conversando sobre café da manhã e nós já recebemos várias mensagens dos telespectadores. O primeiro deles foi o Moisés Silva, lá do Tancredo Neves, ele que está sempre acompanhando a gente, ele disse: quero dizer que já estamos ligadinhos no estilo de vida nesse feriado. Isa, manda um salve aí para Toinha, Gabriel Souza, Maria Marli e eu. Um alô para vocês, então um beijo, muito bom dia para vocês, muito bom estar na companhia de vocês hoje. Eu espero que vocês continuem participando aqui do nosso café da manhã saudável de hoje. Bom dia, meu nome é Cleomar, aqui do Beija-Flor. Qual é o tipo de alimentação e que deve de quem tem gastrite? Para quem tem gastrite, qual é o tipo de alimentação mais ideal para a pessoa que tem gastrite? Não está dentro exatamente do nosso tema, mas acho que dá para responder, né, Ana? Então, os alimentos que você deve consumir, Cleomar, né? Isso. Procura os alimentos integrais e não consome os cítricos, tá? Porque os cítricos eles vão causar mais acidez, ok? Então, prioriza as fibras e fonte de alimentos que tenham um índice glicêmico baixo, digamos, melão, tá? Ameixa, esses alimentos que não têm o teor muito ácido. Então, prioriza mais esses alimentos e as raízes é fundamental. Bom, e trazendo para o nosso café da manhã, tem os sucos, né? Exato. Que normalmente no café da manhã a gente prefere um suco. E aí, por exemplo, o suco não deve ser, né? Aquele suco de limão ou suco de laranja. É bom que escolham outro sabor justamente por causa dessa acidez. Justamente, você que tem gastrite, prioriza mais o suco de melancia, o suco de melão, o suco de maçã, ameixa. Retira os cítricos, na realidade, só mesmo pelo motivo de você ter essa patologia de base que é a gastrite. E sempre prioriza retirar esses alimentos condimentados, enlatados, concentrados com sódio. Bom, nós temos mais participações aqui dos nossos telespectadores também. E o Moisés Silva disse: poxa vida, vendo todo esse café da manhã recheado e eu aqui com uma sacola de pão. Ô Moisés, mas olha só, dentro da sua sacola de pão você pode fazer muita coisa, né? Se você tiver um ovinho aí já é uma opção, né, Ana? Sim, o que você deve fazer que está com a sacola de pão? Retira o miolo do pão, aproveita e faz um ovo cozido, prepara essas claras de ovo, coloca como recheio. Compra um queijo branco, se tiver o coalho não tem problema, no entanto que você retire o sal dele. Como? Pegue uma vasilha, coloque 200 ml de água, coloca o queijo coalho fatiado, depois de 20 minutos você já retira esse sal. Seca com o guardanapo bem limpo e já é um recheio para o pão. E aí no caso aproveita as folhas de alface, já faz um sanduíche e já consome direitinho o teu café da manhã. Fica a dica para você, viu, Moisés? E nós temos também o Michael Douglas da Raiz. Ele diz: bom dia a todos do programa Estilo de Vida. Já chamou eu e a doutora de Lindas. Muito obrigada, querido. Obrigada. E ele pergunta o que comer no café da manhã se quer perder peso. Então, o primeiro passo é retirar o pão branco. Aproveita para consumir mais ovo, clara de ovo, porque a clara de ovo ela reduz a placa de gordura abdominal, certo? Aproveita para comer a proteína para te dar suporte energético, para não ficar morrendo de fome até a hora do almoço e comer muito mais. Você que quer perder peso, aproveita e consome mais frutas, leite desnatado, retira o açúcar, troca por algum adoçante com sucralose ou então aspartame. E o principal de tudo, a atividade física e exercício físico associado à alimentação saudável. Por quê? A gente precisa eliminar essas toxinas que a gente consome no dia. Meu nome é Adalberto Costa, sou cardiopata e gostaria de saber se posso comer castanha da Amazônia e coco. Como fazer um patê natural? Bom dia e obrigado. Bom dia, obrigada pela pergunta. Você que é cardiopata, o que você deve ter como prioridade? Separar suas castanhas da Amazônia, por quê? Ela é fonte de selênio, de magnésio, então o que vai acontecer? Elas vão reduzir gradativamente essas gorduras internas na artéria ou veia. Lembrando que isso é gradativamente, não é comer hoje, amanhã eu estou bem. Calma, isso é totalmente gradativo. Então o que você deve fazer? Teu café da manhã, teu lanche da manhã ou lanche da tarde, prioriza com uma fruta,
associadas 2 unidades ou até 3 unidades de castanha da Amazônia. Por quê? Porque ela vai ajudar o transporte de fibras e minerais da fruta que você escolher, certo? E em relação à tua patologia, o ideal é procurar também um cardiologista para verificar como é que está o seu coração e verificar se você pode ou não fazer atividade física. Eu amo os programas do AmazonSat, todos são muito importantes para nós amazônidas. Parabéns a todos do Estilo de Vida, muito obrigada para você que enviou essa mensagem pra gente. Diz pra gente quem você é, se identifica pra gente conseguir falar seu nome, mandar um beijo pra você, mais característico, né? Mais com a sua personalidade mesmo e respondendo mesmo a sua mensagem pra você saber que é pra você. E nós temos mais perguntas agora da Socorro Santos. Ela gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho diabetes e pressão arterial e só tomo mingau de mucilão e aveia e arroz. Tem muito carboidrato? Claro, tem carboidrato. Você tem que selecionar um. O principal deles é a aveia. Por que aveia? A aveia ela é amiga das patologias de base, que é hipertensão e diabetes. Por quê? Porque ela contém beta-glucana, fibras, então elas vão equilibrar esse carboidrato. Então você que mistura 3 tipos de carboidrato, de fibras, o ideal sempre é tirar os 2 e consumir a aveia, porque a aveia vai te dar mais benefício e mais saúde. Nós temos também uma pergunta do Natan, lá de Rio Branco. Ele quer saber quais os alimentos dos hotéis os hotéis deveriam evitar oferecer no café da manhã. Até bacon e salsicha podem ser servidos nesses estabelecimentos. Realmente a gente sempre vê, né? Principalmente o café americano, o café da manhã americano. Quando o hotel apresenta esse estilo de café da manhã, aí a gente encontra bacon, ovo, os ovos mexidos, salsicha, né? Principalmente a salsicha, muitos enlatados, a gente realmente vê essa diferença. Então, é aí que vem o equilíbrio. É aí que vem o teu equilíbrio. Nesses buffets, a gente costuma ver em todo o Brasil esse tipo de café americano. Por quê? Porque o Brasil ele recebe vários turistas. Então, a gente tem que ter o meio termo para poder a gente oferecer aquele tipo de cultura de um ou outro país e o nosso. Mas o principal passo é você ter equilíbrio para poder você escolher o saudável e dar um freio naquilo que não deve comer. Não custa nada provar uma vez ou outra, tudo bem. Mas o ideal sempre é você ter esse equilíbrio e consumir os saudáveis. Ótimo dia e parabéns pelas informações incríveis. Eu me chamo Eisenhower, eu acredito que seu nome seja assim. Além de auxiliar na construção muscular, a proteína também auxilia na saciedade para quem quer reduzir peso. Isso é verdade? Claro, é verdade, porque a proteína vai te dar mais saciedade e para você que faz atividade física, que já tem outro tipo de objetivo, que é a hipertrofia, a proteína ela vai dar maior vitalidade, maior performance muscular. Então, a pessoa que quer consumir mais proteína em relação à nutrição esportiva, ela é essencial associada com carboidrato complexo. Para perder peso, ela também é muito importante. Mas o principal foco é o equilíbrio e verificar as calorias, como você está consumindo essa proteína, e o tipo de preparo. Nada de fritura e outro tipo de preparo. Tem que ser mais grelhado, mais assado e, de preferência, os alimentos brancos, as proteínas brancas. Bom, e agora a gente vai falar sobre as opções não tão saudáveis que nós temos aqui na nossa mesa, né? A gente está vendo ali, eu acredito que seja banana frita, é isso? Então, banana frita molhada no açúcar com canela, rabanada feita com margarina, bastante açúcar e um pão integral. Por que o pão integral está juntinho do não saudável? Para poder você decidir o que você vai comer. Lembrando que nesses buffets em padarias, tem o saudável e o não saudável misturado ali. Então, é você que tem que decidir para onde você quer correr. Então, a banana, na realidade, banana é uma fruta. Exato. E aí tem gente que pensa dessa forma, né? Bom, já que a banana é uma fruta, eu posso consumir a banana o quanto eu quiser e da forma que eu quiser, porque ela vai ser sempre saudável, porque é uma fruta. Não custa nada passar um pouquinho aqui no açúcar, né, Ana? Na realidade, o ideal sempre é consumir a banana pacovan, outro tipo de banana grelhadinha, fica tão gostosa, joga canela, mas não adianta fritar, porque se você não faz uma atividade física, já tem fator de risco na tua família, como diabetes, hipertensão, não entra nesse ramo.
Então quer dizer que a fritura também pode nos trazer outros tipos de consequência além da simples gordura? Traz consequências muito ruins como obesidade, hipertensão e outro tipo de patologias. O ideal sempre é você ter esse equilíbrio para poder você saber o que vai consumir. Bom, e aí depois disso nós temos a rabanada. A rabanada é pão. Sim, né? é pão, só que ela já tem na composição açúcar branco, margarina ou manteiga e a fritura. E lembrando que esse óleo, às vezes, tem locais que esse óleo não é trocado todo dia. Ele fica tempos, dias ali para poder ser frito. E é interessante porque a gente acha que é um tipo de alimentação que a gente só encontra em datas típicas e nesse caso principalmente no Natal. E não é bem assim, né? A gente pode encontrar também em outras épocas do ano e na realidade, se você faz o consumo do pão, mais o açúcar, de repente o leite, enfim, você consome o pão e mais os outros ingredientes que compõem a rabanada, só que de uma outra forma, é como se você estivesse comendo a rabanada com todas as calorias que ela traz pra gente, mesmo naquela época só do Natal. Exatamente, até porque o mês de junho está chegando aí, as calorias vão ser maiores, mas associa atividade física. Bom, e aí a gente tem também aquele pão doce maravilhoso, muito bonito, que também tá cheirando muito bem e que a gente precisa se controlar para não comer. Exato. Ali eu tenho pão doce com recheio de chocolate, açúcar. Então, sempre aquela questão, o que eu vou comer? Será que se eu comer vai me fazer mal? Vai, você sabe disso. Mas uma vez ou outra, tudo bem, não tem problema. Mas se você consumir todo dia e se não faz atividade física, infelizmente, você é um candidato a ter sobrepeso e futuramente obesidade. Bom, Ana, e se a gente fizer uma troca assim, por exemplo, vamos supor que eu não consiga me controlar e aí esse pão doce precisa ser consumido por mim, eu preciso comer esse pão doce, não tem como, eu não consigo resistir a ele. É melhor que eu troque, por exemplo, para a sobremesa do almoço ou que eu realmente consuma no café da manhã? Tem diferença? Ou a gente não precisa fazer essa troca, que vai ser a mesma coisa se eu comer agora, se eu comer depois? Acabei de acordar, tem gente que diz isso, né? Menina, você acabou de acordar, não come doce. Não é ideal comer doce depois que acorda. Isso é verdade ou é um mito? É verdade, porque a gente tem vários hormônios no caso. E na TPM, geralmente, a pessoa apresenta, nossa, eu sou doida por doce, o que eu faço por doce? Então, nesse caso, em relação à tua pergunta, consome no almoço. Mas o ideal é não consumir doce, o ideal é consumir uma fruta, até mesmo a desidratada, ou até uma fruta que tem maior teor de frutose, como a maçã, por exemplo. Então, dá prioridade a frutas. Eu entendo que o doce te dá mais saciedade, mas não custa nada você alternar um pouco no teu dia a dia. Bom, nós temos uma pergunta da Iusete de Nova Olinda do Norte. Ela diz: bom dia a todos, estamos ligados no seu programa. Quais as frutas que ajudam na menopausa? As frutas que ajudam na menopausa é a vitamina C, porque elas são antioxidantes, e também as frutas oleaginosas, como a castanha da Amazônia, a castanha de caju também, macadâmia, pistache, mas na região norte o que a gente mais consome é a castanha da Amazônia. Então essas frutinhas, elas vão te ajudar a te dar maior suporte e essa menopausa não vir com algum problema de base. Então o ideal, essas vitaminas antioxidantes, ela será muito importante para o quê? Antioxidantes já diz, elas vão fazer com que não enferruje essas células, para você que está do lado de lá, para entender melhor. Então vitamina C todos os dias é muito importante para a tua saúde em relação à menopausa. Ana, e as combinações mais regionais que a gente costuma encontrar aqui na Amazônia? Por exemplo, o pão com queijo e banana, o pão com queijo e tucumã. Inclusive, existe às vezes uma briga e uma polêmica em relação ao pão com queijo e tucumã, porque algumas pessoas costumam dizer que o tucumã não tem gosto nenhum e o que dá gosto no sanduíche é o queijo. E aí, quando você tira o queijo, aí é que você sabe se você gosta do tucumã de verdade ou se você gostava, na verdade, era do queijo que estava ali e você achava que era o tucumã que dava todo o sabor. Essas misturas perdem toda a nutrição, todos os nutrientes, por causa dos outros elementos que a gente coloca que são mais gordurosos, como o queijo, ou elas ainda assim são misturas e combinações que dão certo? Então, as combinações amazônicas são perfeitas. Por quê? Porque imagina, o teu pão, mas eu estou falando do pão integral.
mas você que decide qual pão você vai consumir. O pão integral, associado a Tucumã, Tucumã é fonte de fibras, fonte de vitamina A com exclusividade. E o queijo é uma proteína que vai te dar suporte energético no teu dia a dia. Então, a nossa culinária amazônica ela é perfeita, ela está correta. Mas, no entanto, que você decida qual tipo de queijo. Se for queijo branco, melhor ainda. Mas, se for o amarelo, como mussarela e prato, retira. Porque dá prioridade ao branco, ao tucumã, que é fonte de fibras e vitamina A com exclusividade, e ao pão integral, associado a um café sem açúcar ou com pouco açúcar, branco, e também um leite desnatado, ou troca por sucos regionais, que aqui em Manaus a gente verifica muito e a gente recebe muito elogios das pessoas de fora em relação ao café da manhã regional, porque ele é o mais saudável. Em relação a esse café da manhã regional com a tapioca, existe a tapioca salgada e existe a tapioca doce. E a tapioca doce, eu confesso para vocês que é a minha favorita, existe também aquela que tem o coco, mas o coco sem leite condensado não é a tapioca com coco, né? Com coco. Então, quer dizer, precisa do leite condensado para fazer essa composição. Esse leite condensado pode ser colocado na nossa alimentação, a gente pode continuar consumindo esse leite condensado. Existe, por exemplo, uma licença poética aí, digamos assim, na nutrição que permite a gente manter essa combinação que já é regional e já é típica, ou a gente tem que fazer um esforço e tirar o leite condensado? Tem que fazer um esforço para a gente retirar o leite condensado, porque, imagina, é fonte de açúcar e gorduras. Dá prioridade à sua tapioca, seu coco que não tem problema nenhum, até porque ele tem fonte de ácidos graxos essencial para a saúde, e ele também ajuda a aumentar o HDL, fazendo com que a gente tenha mais vitalidade e redução de peso. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrando por aqui com a Ana hoje, mas se você tiver alguma dúvida, tem como te encontrar em algum lugar, né? Sim, posso falar onde eu fico? Pode, senhora. Então, eu estou ali na Companhia Atlética do Manauara Estúdio 5 e ali na One Clínica. Então, vem nos procurar e cuide da sua saúde. A sua saúde é muito essencial e a gente que é da região amazônica, vamos dar prioridade às raízes e aos sucos naturais que a gente contém na região. Só que as pessoas hoje em dia gostam de se comunicar mais diretamente com as pessoas, sabe? Gostam de ter o telefone, de ter o WhatsApp. Entendi. Você é uma pessoa muito discreta e não pode dar seu WhatsApp, ou a gente pode te encontrar também mais íntimo? Então, meu contato é 92511, anota aí, 8600. Pode me encontrar que eu estou 24 horas online. Agora ficou mais fácil, né, gente? Nós vamos para um breve intervalo. Antes disso, eu gostaria de ler algumas mensagens de vocês. Mande um abraço para minha irmã Dulce Barbosa, nutricionista ligada no programa. Um abraço para Dulce Barbosa. Inclusive, se você tiver interesse de participar do nosso programa, manda o seu contato para a gente através da nossa fanpage, que a gente entra em contato com você, porque nós precisamos constantemente de parceiros especialistas, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, todos os especialistas que o Estilo de Vida costuma trazer aqui, ligados à saúde e à qualidade de vida. Um abraço, um super abraço de Denis Barbosa, do Morro da Liberdade. Um abraço para você também. Um abraço, estamos sempre antenados no Amazon Sat. Muito obrigado, todos aqui em casa ligadinhos nas informações. E muito obrigado, parabéns pelo programa e, é claro, pela sua apresentação com carisma e estilo. Muito obrigada para vocês também. Muito obrigada por estarem sempre nos acompanhando. Fica muito mais fácil quando tem alguém aí do outro lado conversando com a gente. Por isso, você continue enviando a sua participação, que depois do intervalo eu tô de volta.